E aí, tudo bem? O meu nome é Lilt Christian e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso prático de Illustrator aqui do canal Clube do Design. Antes de começar a falar sobre essa aula aqui, eu gostaria de reforçar mais uma vez o que eu já falei na primeira aula. O conteúdo desse curso aqui no Clube do Design, ele é completamente diferente do que você tem no meu curso lá na Suite Criativa, tá bom? A gente vai ter aqui no Clube do Design um conteúdo gratuito, direcionado para você dar os primeiros passos no Illustrator. A gente vai começar de maneira um pouquinho semelhante ao que a gente tem lá no curso, mas depois a gente vai passar para fazer algumas análises sistemáticas das ferramentas do Illustrator. Então vai ser um conteúdo voltado para você aprender as ferramentas, como o Illustrator funciona, o que é bem diferente do que você tem lá no meu curso prático na Suite Criativa. Aqui nesse curso a gente tem um conteúdo, a gente tem uma didática bem mais voltada para o seu lado profissional. Você aprende desde as primeiras aulas como criar projetos gráficos reais enquanto aprende como o Illustrator funciona. Você tem dicas de ferramentas, dicas de construção, de layout, grids, utilização de cores, mesas gráficas. Então, dentro do nosso curso, a gente tem um conteúdo bem mais direcionado para a sua carreira, para você sair do curso já criando seus próprios projetos. Aqui no canal, a gente vai ter o curso de Illustrator, um curso que vai te ajudar a entender como o Illustrator funciona. Você vai aprender como o Illustrator funciona, mas o conteúdo funciona mais ou menos como que um complemento do que a gente tem lá no curso da Suite Criativa. Então, se você quiser se matricular no meu curso, você pode acessar o link aí na descrição e aproveita que hoje é o quê? Hoje é dia 26, né? Ainda tem mais 2 dias aí até o dia 28. A gente está com um preço de R$100, R$ 99 na verdade, na matrícula do seu curso de Illustrator. Então aproveita, é só até depois de amanhã, né? Dá para você aproveitar aí para se matricular. Mas se você não tiver como se matricular agora e quiser começar a estudar o Illustrator, não se preocupa, nesse curso aqui você com certeza vai aprender alguma coisa e vai tirar proveito disso para você aplicar no seu dia a dia, ok? Bom, para a gente começar, eu gostaria de falar um pouco sobre para que o Illustrator serve. Isso gera um pouquinho de confusão, principalmente quando as pessoas estão começando a aprender computação gráfica, quando elas estão ainda decidindo qual que é o aplicativo que eu vou escolher para aprender primeiro. Eu já tenho inclusive um vídeo aqui no Clube do Design onde eu falo sobre isso, qual aplicativo você deve aprender primeiro, até recomendo que você dê uma olhada. Mas para que serve de fato o Illustrator? Eu tenho aqui algumas imagens que eu baixei da internet mesmo e tem alguns exemplos de utilização do Illustrator. Para que ele serve? Para que ele é utilizado pelos diversos profissionais que o utilizam no seu dia a dia? Primeiro a gente precisa entender que o Illustrator é um aplicativo de desenho vetorial. Eu vou explicar o que é isso na próxima aula, mas basicamente ele serve para fazer ilustrações, desenhos, logotipos, ícones e através das suas funcionalidades você pode construir diferentes tipos de projetos baseado também em desenho vetorial e é claro, ele também aceita imagens, ok? O Illustrator é utilizado por designers gráficos, publicitários, designers de moda, designers de produto, por web designers, por produtores gráficos, por arte finalistas, enfim, muitos profissionais que trabalham dentro do segmento criativo utilizam o Illustrator para criar os seus projetos gráficos, desde material para impressão até material para internet, design de interfaces e assim por diante, ok? Eu tenho aqui alguns exemplos do que pode ser criado com o Illustrator. Você pode utilizar o Illustrator para fazer o design de embalagens, preparar esse design para impressão, realizar a impressão desses projetos e efetivamente produzir uma embalagem utilizando os recursos do Illustrator. Você pode dizer, mas tem aplicativos específicos para isso. Sim, a gente tem muitos aplicativos que têm uma função específica, mas nos casos dos aplicativos da Adobe, como Photoshop, Illustrator, InDesign, eles têm uma aplicação específica também, mas no caso, se a gente comparar Illustrator, Photoshop e InDesign, muita coisa que você consegue fazer, por exemplo, no Illustrator, dá para fazer também no InDesign e também no Photoshop. Mas em alguns casos eles se saem melhor em algumas atividades específicas. O Illustrator, por exemplo, é excelente para você criar ilustrações, desenhos, logotipos em vetor. Dá para fazer vetor no Photoshop? Dá. Dá para fazer no InDesign? Dá também, mas eles são aplicativos que têm uma finalidade diferente, então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para criar esse tipo de resultado utilizando esses outros aplicativos. Dentro do Illustrator também você pode criar interfaces de usuário ou projetar o wireframe, projetar websites completos e depois disso você pode exportar cada uma das partes
ou projetar isso utilizando a codificação que você acha necessária, utilizando como referência o que você já construiu dentro do Illustrator. O Illustrator também pode ser utilizado e é muito utilizado principalmente para criação de logotipos e de papelarias completas para marcas, projetos de identidade visual. Você pode criar papéis timbrados, pastas, porta-documentos, envelopes, sacolas, cartões de visitas, cadernos, capas, contracapas, pacotes para CDs ou até mesmo as etiquetas para CDs e assim por diante. Você também pode utilizar o Illustrator para ilustração e ele é um aplicativo poderoso para esse tipo de resultado. Você pode criar ilustrações ricas em detalhes utilizando os recursos de desenho vetorial, de preenchimento e efeitos do Illustrator. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui muito importante, tá? Que as pessoas sempre confundem bastante aprender Illustrator com aprender qualquer habilidade relacionada a desenho. E não é assim que funciona. Assim como eu menciono lá no meu curso de Illustrator na Suite Criativa, ter o domínio avançado de um software, seja Illustrator, seja InDesign, seja CorelDRAW, seja Photoshop, ter um domínio avançado desse tipo de aplicativo requer conhecimento multidisciplinar. Ou seja, não adianta você saber Illustrator, saber como as ferramentas dele funcionam, se você não tem habilidade em desenho, por exemplo. Você quer aprender Illustrator para criar ilustração, beleza. Você aprende Illustrator, mas você sabe desenhar? Se você não sabe desenhar, aprender Illustrator só vai te ensinar Illustrator. Não vai te ensinar a ilustrar, a desenhar. Então, para que você aproveite o máximo uma ferramenta, os seus recursos, você precisa ter uma aplicação para ela. E para que você tenha essa aplicação, você precisa de conhecimento multidisciplinar. Vai criar material para impressão, vai criar projetos de identidade visual? Aprender Illustrator vai te dar as ferramentas ideais para você criar isso, mas você ainda precisa entender de design gráfico, precisa entender de gestalt, de construção, de psicologia de cores, de teoria de cor, de teoria de forma e psicologia de forma. Você precisa entender sobre layout, sobre grid, enfim, você precisa ter um conhecimento que é um pouquinho diferente, né? Na verdade é bem diferente de simplesmente aprender Illustrator. E isso você não aprende única e exclusivamente estudando Illustrator. É mais uma diferença do que a gente tem, por exemplo, aqui no curso da Suite Criativa, onde a gente justamente explora esse conhecimento multidisciplinar. A gente aprende Illustrator enquanto aprende outros recursos e outros conceitos de design gráfico, desenho, ilustração e assim por diante, ok? Bom, além da ilustração, olha aqui mais um exemplo de ilustração, e a gente também pode utilizar para criar logotipos, ícones, entre outros tipos de recursos, desde impressão quanto para a internet também. Então, utilizando as ferramentas do Illustrator, você tem um aplicativo poderoso para você construir esse tipo de projeto. E a gente vai aprender como as ferramentas do Illustrator funcionam para que você possa criar esse tipo de resultado de maneira simples, descomplicada, mas é claro, você também vai ter que explorar um pouquinho mais o seu potencial, estudando outras áreas, estudando outros conceitos para que você consiga aplicar isso de maneira eficiente. E não existe limite para as aplicações que você pode dar para o Illustrator. Você pode criar qualquer coisa que seja possível utilizando as suas ferramentas, desde desenhos, ilustrações, interfaces e assim por diante. E não existe um manual ou uma regra ou uma lei que diga, olha, você só pode usar o Illustrator para isso, você só pode usar o Photoshop para isso. Sai dessa, tá? Se alguém te diz isso, você só pode usar Photoshop para isso, só pode usar Illustrator para isso, essa pessoa provavelmente não conhece o potencial que essas ferramentas têm e principalmente o potencial que a sua criatividade pode ter quando você utiliza esse tipo de ferramenta, ok? Então nós vamos adiante, vamos entender um pouquinho mais sobre o Illustrator. Na próxima aula eu vou te explicar um pouquinho sobre a diferença do que é esse desenho vetorial e o desenho bitmap, ou desenho raster, que é muito importante para a gente continuar com nossos estudos. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e também de conhecer o meu curso de Illustrator aqui na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!